né? Uma coisa que eu vejo muito, principalmente depois aqui nos Estados Unidos, que eu tenho enxergado muito, é a questão linha educacional. Tá? A gente tem uma linha educacional no Brasil que é bem diferente da daqui, que eu agora comecei até a entender um pouco mais a linha educacional americana. Meu enteado está com 13 anos, ele vem contando o que ele vem fazendo. Eu não sei te dizer se uma é melhor do que a outra, eu não estou botando isso em mérito, tá? Estou só colocando uma história. Eu sou bem crítica em relação a né? modelo de educação. Então é legal ouvir isso de você também. Uma coisa que ele trouxe para mim que eu entendi muito é, por exemplo, ele vai fazer um trabalho e os caras querem, ele já vai aprendendo como ele pode colaborar com certas coisas. Sim. Então ele já aprende, por exemplo, na aula de Civics, que é uma aula que ele adora, se acontece uma coisa, enfim, eu tenho que acontecer uma coisa humanitária. Quem que eu procuro? Red Cross. Então eles aprendem isso. A gestão de projetos? Pode ser. Porque alguns sistemas educacionais mais modernos, que pelo que eu entendo não compõem a rede pública aqui, mas alguns sistemas mais modernos, eles ensinam os alunos... Mas só puxa aqui mais assim. Você, que tá ficando um pouco baixo. Através de projetos. Né? E aí isso é muito legal, porque cada um assume o seu protagonismo dentro do seu talento, daquilo que você navega melhor, que você entrega melhor, né? Então, o aluno, desde a formação, o desenvolvimento cognitivo, ele já está trabalhando o potencial. Não aquilo que eu não gosto, inclusive eu não costumo usar essa abordagem. A vida inteira a gente é muito estimulado a desenvolver ponto fraco, né? É verdade. Tá errado. Entendi. A gente precisa desenvolver nosso talento. Ponto forte, e né? o nosso potencial, exatamente. Onde é que eu vou bem? É lá que eu vou potencializar. E aí eu tenho a vida inteira para ir trabalhando... Ponto fraco. Aquilo que é minha pedra no sapato. Então, como é que eu entendo, através do meu processo de autoconhecimento, o que de fato é o meu talento? Quando a gente olha para esses sistemas de educação que trabalha com projetos, a criança assume o papel que ela se identifica e ela precisa dar resultado. Entendi. E aí, na composição, você chega em uma solução. Eu percebi isso. Aí, se a gente vê, por exemplo, na educação americana, em contrapartida, por exemplo, eles são fracos em alguns pontos. O americano, em geral, é ruim de geografia. Ele não entende muito, ele não conhece muito. Ele conhece muito do país dele, o que acontece aqui, mas não sabe muito de geografia, não sabe de... Mas, por outro lado, história. Até mesmo a história do... Exato, eles são mais fracos. Mas a gente viveu muito isso. Eu sempre fui um bom aluno, tá? Eu era um bom aluno. Mas eu, por exemplo, tinha coisas para mim que não faziam sentido para minha vida. Então, nessas matérias, eu sempre passava raspando. Raspando esses 7. Mas era assim, era matemática, era física, era química, essas mesmas coisas de sempre. Física, química, para mim, e matemática eram meus pontos. Hoje até sou bom de matemática hoje. Mas porque depois eu entendi a matemática com outro jeito. Mas eu sempre questionei. Quando fez sentido para você. Quando fez sentido para mim. E eu, às vezes, achava essa história. Você falou que você é uma profissional brilhante, e como vários profissionais brilhantes que eu conheço, e que falam a mesma história. Eu não era um bom aluno. E, de repente, a história é, será que você não era um bom aluno? Porque realmente método errado. Fazem ver coisas, né? Que não tem um pouco disso. O método estava errado, sem dúvidas. Depois eu até abro um parênteses aqui, trazendo... como eu estou enxergando o desenvolvimento do meu filho de 3,5 para definir em que metodologia de ensino eu vou investir para ele. Né? Se ele vai se adequar ao sistema de ensino público, se eu vou precisar percorrer um privado, que pegada que vai ter. Eu estou observando muito como ele aprende, como ele se desenvolve, como ele é interessante para ele também, exato. Né? Por exemplo, ele é extremamente competitivo. Então, legal, tá nos Estados Unidos, lugar certo. Exatamente. Os caras estimulam muito isso, né? Como é a competitividade. E é engraçado, eu vejo, por exemplo, meu enteado de novo. No Brasil, ele não tinha tantos amigos na escola. Era diferente. Aqui ele tá fazendo muito amigo na escola. É muito diferente. A abordagem, em geral, estimula pontos diferentes em cada pessoa. Exato. Estilos de criança diferentes se adequam melhor a estilos educacionais diferentes. Isso está muito claro para mim. E assim, quando você começou a falar, me chamou muito essa atenção. Porque é muito comum você ver isso. E eu falo, pô, cara, por que eu tenho que estudar mitocôndria? Por que eu tenho que ir a fundo nisso? Por que eu tenho que, entender a caceta do trem que vai pra lá e pra cá? Sempre, assim, eu perdia o tempo que eu tinha que estudar quando era criança. Eu me pegava muitas vezes fazendo esses questionamentos. Então, eu colocava energia criticando o que eu estava aprendendo, ao invés de mergulhar e aprender, porque o negócio, assim, não tinha uma lógica para mim. E o que tinha sentido são as coisas que eu nunca esqueci, né? Sim. Que vai fazer o recessivo dominante? Mas olha que interessante.
Em comunicação eu sempre fui bem. Sim, era a tua história, né? Por exemplo, em redação, minha redação era lida para classe. Sim, Ó, já tá era vendo? tua. Já era o que aqui, por exemplo, nos Estados Unidos tem aquelas escolas, já as charters aqui, Sim. focadas numa área específica. Uma área focada, às vezes, em coisas super Exato. diferenciadas, né? Então, Até para esporte tem aqui. Esse que eu ia falar, para esporte, e já foca, por exemplo, para botar a criança numa faculdade, essa pessoa já ganhar uma bolsa, já é com foco todo para ela ser brilhante, para ela ser alguém no futuro. Isso é importante. Por outro lado, também nós brasileiros, aí vamos falar, nós somos muito mais maleáveis do que os americanos, para qualquer muito coisa. mais. A gente E aprende. resilientes, né? E resilientes. É. A gente aprende muito mais a fazer Sim. de tudo. O americano é muito assim, é aquele ponto. Por isso que eu te falo, eu não sei nem te dizer o que tá certo e o que tá errado. Talvez um misto das duas, um pouquinho, se fosse o modelo ideal, não sei, mas é para se questionar, né? É a tal da globalização, né? É você navegar de fato em diferentes culturas. E olha que interessante, né? Então eu passo de uma criança que se achava burra quando se comparava com os colegas de sala e até mesmo com os meus irmãos, porque assim, eu tenho 2 irmãos formados em Universidade Federal. Minha irmã mais velha, meu irmão caçula, eu do meio, patinho feio, né? E aí, de repente, eu fui a única que fui para o mercado de trabalho cedo. Meus irmãos, Universidade Federal é outra pegada. E comecei a carreira cedo e descobri meu talento muito cedo. E foi de forma muito intuitiva também.